Olá, cursistas! Tudo bom com vocês? Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Laís Ramos, sou coordenadora do atendimento educacional especializado do nosso município e vim falar com vocês hoje sobre plano educacional individualizado. Bom, hoje eu vou trazer para vocês legislação, PEI e outros instrumentos que a gente pode utilizar no dia a dia aí na sala de aula com vocês, para poder entender um pouco mais sobre como ajudar essas crianças atípicas e como facilitar também o nosso dia, o nosso trabalho frente a essas crianças. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a legislação que vocês já ouviram no módulo anterior, mas eu queria tratar aqui sobre a legislação que concerne também a respeito do PEI. Ano passado, em novembro, nós tivemos um decreto que deixou isso muito claro, a necessidade de um plano educacional individualizado. Então, é uma necessidade instituída legalmente e que essas crianças com deficiências ou crianças com atraso no desenvolvimento, elas podem ter, elas devem ter direito a acesso a esse documento individualizado e pensado nelas, tá joia? É uma lei que não autoriza, né? É importante falar para vocês que não autoriza excluir nem facilitar. Ela exige que a gente ensine. E como ensinar? Quais estratégias utilizar? Eu vou falar com vocês na nossa próxima aula. Hoje vamos nos atentar ao PEI, como ele funciona e quais são os instrumentais que podem estar ajudando também a lhe amparar perante a essa criança e as necessidades que ela pode estar apresentando em sala de aula. Então, no artigo 12, ele fala da obrigatoriedade do documento individualizado de natureza pedagógica. Laís, quem faz o PEI é o auxiliar de sala? Não, é o professor. Laís, quem faz o PEI é o professor da sala de recursos? Não, é o professor da sala regular. O professor da sala de recursos, ele vai fazer o que está aqui, ó, descrito, o PAEE, diferente do PEI. Então, precisa-se sim ter o PAEE na sala de recursos e precisa ter também o PEI na sala de aula regular. Tenho 5 crianças atípicas na minha sala, tenho 5 crianças laudadas. Eu vou fazer o PAE ou PEI de todas? Sim, eu vou fazer o PEI de todas. É individualizado. Cada criança provavelmente entenda e aprenda de uma forma diferente. Nós temos contextos diversos de neurodiversidade, né? De diagnósticos, de tipos de deficiência, enfim. Então, a gente precisa ter esse olhar individualizado. O PEI, ele vai ser semestral, ele vai ser bimestral? Eu sempre oriento que nesse momento, eu não chamo mais de primeiro momento, porque o primeiro momento que o PEI foi apresentado foi o ano passado, para quem já estava na rede. Nesse momento, a gente faça o PEI semestralmente, mas revisitando ele todo bimestre. Então, veja, eu recebo o João na minha sala. Eu sei que João é um aluno com diagnóstico de deficiência intelectual. Eu recebo o João na minha sala, eu busco a pasta de João para tentar entender quais são os relatórios e laudos que ali existem e se existe, de repente, até o PEI do ano passado. Eu conheço o João durante aí um período de 15 dias para tentar entender. Eu converso com a família, que lembra que vocês fizeram, muitos de vocês fizeram a primeira etapa do PEI. Eu converso com a família para entender quais são as terapias que João está fazendo, quais são as dificuldades de João, escutar a família, se ele entra em crise ou se ele tem alguma dificuldade, como é que a família maneja. Quero entender melhor sobre isso, quero entender se ele toma medicamento também. Conheço o João ali, passo uma análise diagnóstica que eu estou conhecendo toda a turminha, né? Então, estou conhecendo o João também. Então, faço uma análise diagnóstica daquela criança e depois eu produzo o meu documento. Então, eu produzo um PEI, que eu vou estar mostrando para vocês, e bimestralmente eu revisito o PEI para verificar se ele precisa de mudanças ou não. Porque pode ser que eu coloque no PEI que eu esperava que João aprendesse nesse primeiro momento a juntar sílabas simples. Mas João já tem capacidade de avançar, eu já percebo que ele já tem capacidade de ir para sílabas complexas. Então, preciso revisitar esse PEI porque minha estratégia, meu objetivo com João já mudou.
Mas o contrário também pode acontecer. Pode acontecer que eu proponha para João uma sílaba simples e João tenha dificuldade de imitar, até de reconhecer letras. Então, assim, eu vou dando esses ajustes em relação a João para que a gente possa avançar. Eu posso até, não, vou tirar, não quero mais essa avaliação de si, ou eu não vou mais ter como objetivo que ele junte sílabas simples, agora eu vou ter como objetivo que ele tenha, faça a relação grafema, fonema, e aí a gente vai mudando os objetivos, não tem problema. Então, que se revisite esse PEI bimestralmente. Então, o PEI, ele não é esse monstro, apesar de muita gente achar que é um monstro, ele não é um monstro. O PEI é um instrumento que vai ajudar, inclusive, vocês, que vai ajudar vocês no dia a dia a planejar, entender quais atividades que eu vou pegar para João hoje. Crianças atípicas, muitas das vezes, elas requerem muita repetição, né? Então, assim, às vezes eu estou com a turma e eu consigo botar um ritmo um pouco mais acelerado. E para criança atípica, principalmente com deficiência intelectual, eu preciso que esse ritmo ele seja de forma mais lenta, mais pausada, para que essa criança vá assimilando. Às vezes tem uma questão ali de funções executivas, de dificuldades mesmo, de habilidades como memória de trabalho. Então, a gente vai trabalhando isso para que essa criança vá assimilando da forma e no ritmo que a gente consegue notar que ele consegue avançar, certo? Então, o PEI não é um monstro. Laís, quando fala do PEI, ela também não é um monstro. O PEI, na verdade, ele é um instrumento que vai ajudar essa criança a avançar e vai ajudar você, professor, a se organizar. E quem pode aplicar essas atividades? Aí entra o auxiliar de sala, que ele pode sim fazer essa aplicação. Então, aqui é o nosso PEI, Plano Educacional Individualizado. Essa primeira etapa, como eu disse, é uma primeira etapa que tem que ser construída junto à família, certo? Então, muitos já fizeram, parabéns para quem já fez. Foi, assim, uma ação formidável da parte de vocês. Tem a segunda etapa, que é somente pelo professor. E aí, quando o professor vai fazer, ele vai avaliar, e o nosso PEI, ele é um PEI muito simples. Ele é um quadro, né, onde você vai colocando os objetivos, vai colocando a habilidade, as metas, metodologia, quais os recursos. E aí você fala, Laís, mas quais os recursos eu vou utilizar com essa criança? Gente, é nessa hora que o pedagogo, né, ganha a frente. Nessa hora o pedagogo sai disparado. Porque o pedagogo, ele vai fazer bem assim, ele vai transformar a tampinha de garrafa que ele usa no final de semana, não é? Vai preencher ali de EVA, vai botar númerozinhos, vai botar letras e vai fazer toda aquela arrumaçãozinha. Os professores por disciplina já dizem que não tem tanta habilidade assim, não sei, viu? Não sei. Mas assim, o PEI, as atividades, elas podem ser atividades simples. A gente utiliza às vezes atividades até com recortes de papelão, porque a criança gosta de segurar algo até mais grossinho. Algumas delas têm até trauma, não é, com folhas de ofício. Então, às vezes, pega uma caixa de papelão aí que chegou de uma encomenda sua, corta em quadrados e bota o número para aquela criança, já faz diferença, já é mais tátil, sabe? Já traz para ela mais uma mobilidade e uma conexão. E aí pega, de repente, o número 1 numa folhinha de papelão e junto do número 1 vem uma tampinha de garrafa. Entendeu? Então, assim, são adaptações simples. Não é nada fora do comum, não é nada que eu preciso brinquedos pedagógicos elaborados, etc. Não, são realmente recursos visuais que você pode utilizar no dia a dia. É contabilizar, às vezes, até mesmo o lápis que tem ali, ó. Vamos usar os lápis para fazer as contas. Então, tem 1, 2, 3 lápis, sabe? Então, são coisas que vocês podem utilizar. Eu acho que a internet está muito aí também para ajudar a gente nesse aspecto. Ela ajuda muito para que a gente tenha ideias, assim, simples, mas ideias inovadoras. Eu não sei se vocês já viram, eu vou deixar tudo isso para vocês nos módulozinhos. Mas tem atividades que a gente pega uma borrachinha de cabelo, né? E a criança com lápis vai puxando. Então, Laís, mas eu tenho 25 alunos dentro de uma sala, me perdoe, eu tenho 30, não consigo fazer isso. Mas tem o auxiliar, muitas vezes, que está ali para poder aplicar essas atividades para vocês, ok? Então, vamos passar para outro instrumental, que é o nosso instrumental de ficha de caracterização. E eu quero chamar vocês, assim, para realmente entender esse processo. Primeiro, eu queria falar uma coisa.
a gente sabe, eu estou aqui dando para vocês essas informações e tudo mais, tentando ser o mais breve possível, mas a gente sabe sim que hoje não é fácil. A realidade dentro de uma sala é uma realidade muito neurodiversa, é uma realidade que a gente tem diversas realidades sociais, né? A gente tem várias questões sociais, temos questões de saúde, temos questões de saúde mental, temos nossas questões particulares de saúde mental e de saúde nossa. Então, assim, é uma realidade realmente diversa. A gente tem um entendimento disso. Eu, quando entrei na pedagogia, eu já entrei pela dor. Eu falo assim, né? Porque eu entrei como mãe atípica e eu via a dificuldade da minha filha, ela conseguir aprender. E eu tentava entender para ajudar ela. Então, eu já entrei para trabalhar com as pessoas atípicas. Meu foco sempre foi trabalhar com as pessoas atípicas. E nesse processo, eu me deparei com uma sala de aula onde tinha criança com esquizofrenia, criança com autismo, criança com invulnerabilidade social altíssima, criança nível 3 de suporte, nível 2 de suporte, nível 1 de suporte, altas habilidades com descalculia. Aí você fala, como assim, Laís, altas habilidades com descalculia? Sim, tinha uma criança que tinha altas habilidades, mas ao mesmo tempo, para matemática, ela tinha dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem em matemática, né, que a gente chama de descalculia popularmente. Então, a gente tinha, sim, essas realidades. Então, quando a gente para olhar, para mim foi um choque. E olha que eu comecei pensando em trabalhar com os atípicos. Eu entendo que para vocês que estão aí do outro lado, não é? Vocês auxiliares, vocês gestores, vocês professores, talvez não tenha sido essa a ideia quando vocês fizeram a formação de vocês, mas é o que está posto, é a nossa realidade. E a gente tem duas opções: ou a gente foge da nossa realidade, ou a gente encara. E quando a gente fala em educação, nós somos educadores. E por sermos educadores, é a hora que a gente para e pensa. A gente não fala, não tem um discurso de que a educação, aprendizado, a busca pelo conteúdo, a busca por informação não salva vidas? É isso que a gente está fazendo agora assistindo esse vídeo. A gente está buscando conteúdo para salvar a vida daquela criança, o futuro daquela criança. Eu sei que tem diversos fatores aí que a gente pensa, poxa, mas a família não liga, poxa, mas a mãe não faz isso ou não faz aquilo e tal. Mas enquanto profissionais da educação, o que eu posso fazer para aquela criança? Ah, mas não faz terapia. Sim, por isso que a gente pede todas as informações no PEI, até para lutar por essas crianças também. Mas enquanto profissional da educação, eu estou fazendo o meu papel? Eu estou tentando, diante da minha possibilidade, do que eu posso fazer? É super natural, gente, que a gente, por exemplo, e eu vou falar mais tarde, que a gente baixa nossas expectativas mesmo. E que no momento, às vezes, até para aquela criança aprender a ficar mais sentada, eu não traga tanto o pedagógico, eu traga outras estratégias. Mas isso eu vou falar para vocês depois. E aí a gente vê crianças com déficit de aprendizagem, a gente vê crianças que a gente percebe que seria aquela criança que a gente falaria para uma mãe ou para um pai: busque uma ajuda, busque um médico, porque eu estou vendo que ela está apresentando sinais de dificuldade de aprendizagem, eu estou vendo que ela está apresentando dificuldades de socialização, de comunicação. Eu não tenho que esperar ela chegar no primeiro, segundo ano para apontar que ela não está sabendo ler, não. Eu já vejo isso lá na UMEI, na creche, na pré-escola. Eu já percebo que aquela criança já não está conseguindo memorizar uma forma, já não está conseguindo memorizar uma cor, já não está conseguindo memorizar uma letra. E aí eu venho para esse instrumental. Esse instrumental, ele se chama ficha de caracterização / estudo de caso. Então, quando você fala para a família, busque ajuda, e essa família não busca ajuda ou não consegue buscar ajuda, nós temos também uma saída via CEMED, que é a saída de preencher esse formulário, certo? Encaminhar para a equipe do CEIM ou para a sala de recursos, para o profissional de sala de recursos, para que seja feita uma avaliação dessa criança, uma triagem dessa criança e analise e faça os encaminhamentos necessários. Enquanto CEMED, enquanto educação, nós encaminhamos
certo? Parte de atendimento médico, parte de terapias, aí é uma outra área com a saúde, que lógico, nós tentamos fazer todo o elo de forma intersetorial, mas o caminho ele existe, e o caminho às vezes não é a gente reclamar, a gente falar no corredor, a gente reclamar da situação, e sim fazer um fluxo que é necessário, um fluxo que ele deve ser estabelecido através de um documento que a gente vai informar quais são as dificuldades dessa criança, ok? Temos também a nossa ficha de avaliação, gente, existe uma ficha de avaliação e ela não é nova, e ela não foi Laís que trouxe, ela é antiga, ela já está na nossa rede há muito tempo, e que ela tem o quantitativo, a nota quantitativa e a nota mais de cunho qualitativa, né? Então, ela é focada para as pessoas, público-alvo da educação especial. Então, quem são o público-alvo da educação especial? TEA, transtorno do espectro autista, demais deficiências, superdotação e altas habilidades. Então, sim, a gente pode utilizar, e claro, a gente também pode utilizar ela para os outros casos, os casos de neurodivergência, quando couber. Vai ter horas que você vai olhar para essa ficha e vai dizer, não, para essa situação dessa criança eu ainda não consigo avaliar dessa forma, vamos distribuir os 10 pontos todos na parte qualitativa? Tudo bem, certo? Mas é importante que lá no seu PEI esteja mostrando qual vai ser a sua forma de avaliação. Temos também esse instrumental de crise, e aí eu chamo a atenção dos auxiliares. Auxiliares, vocês estão aí para realmente atuar junto a essas crianças. O trabalho de vocês, ele é imprescindível. Vocês fazem um trabalho belíssimo e é importante que vocês sejam atuantes. Vocês estejam aí realmente para atuar e ajudar no desenvolvimento dessa criança. O professor ele não vai ter como fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, como é que eu vou fazer? Estou com a criança João ou José, eu não tenho muito nome não, eu só fico repetindo os mesmos. E aí, José, o que é que você vai fazer? Vai preencher a ficha de crise de José. José teve crise no dia tal, uma quarta-feira, às 9 horas. Qual foi o comportamento? Se jogou no chão, bateu a cabeça. O local, no pátio, o que foi que aconteceu antes? A professora pediu para que ele saísse da sala. O que aconteceu depois? Eu levei ele para a cozinha para ele, sei lá, para a cozinha não, para a diretoria para ele se acalmar. Aí você vai anotando essas coisas e quando você chega no final, vocês podem também pedir ajuda a CEIM. E quando eu falo em CEIM, CEIM é a nossa coordenação, a coordenação a qual faço parte, né? Coordenação de Atendimento Educacional Especializado, e que é ela que conta com os analistas educacionais para dar esse suporte também para vocês, tá joia? Mas se a escola tiver professor de sala de recursos, se a escola tiver sala de recursos, ou se o aluno tiver acompanhamento de sala de recursos, ela também pode ajudar você com isso, tá joia? Então, vamos lá. Então, depois que é preenchido isso, você consegue ter uma noção, um mapeamento. Essa criança deu crise em tal momento. Essa criança, ela dá mais crise depois do intervalo. E tudo isso ajuda, porque a gente tende a falar que é do nada, mas não é do nada. Talvez o nosso cérebro não entenda, porque para a gente seja algo comum. Não é? Tem criança, por exemplo, que dá crise por causa do intervalo. Por quê? Porque a demanda sensorial que acontece ali no intervalo com cheiro, com suor, com barulho, com várias comidas ali acontecendo ao mesmo tempo, com a necessidade da criança, às vezes, de se alimentar, mas não suportar tão bem aquela textura. Então, para ela, as demandas sensoriais que estão acontecendo ali são muito grandes. Então, ela pode dar uma crise, por exemplo, pós-intervalo. Então, isso tudo a gente tem que analisar e tem que olhar para tentar ajudar essa criança. Então, essa ficha de crise, o ideal é que esteja junto ao auxiliar, por exemplo. E é isso, pessoal. Não vou me alongar, não vou me estender mais, mas nós temos diversos materiais de apoio que ajudarão vocês a entender que a função do professor nesse momento é planejar, certo? O professor tem essa função de planejar, de fazer o PEI, de acompanhar, e esse auxiliar de aplicar as atividades que o professor trouxe. Nós temos também o nosso drive de atividades que está aqui disponível para vocês, que já foi passado para as escolas, que é um drive com atividades adaptadas. Laís, tem poucas atividades de geografia. Laís, tem poucas atividades de matemática. Mas ali são ideias para que vocês construam as suas e que façam um banco, façam
se juntem entre os professores, construam um drive de vocês também, para que vocês possam acessar essas atividades sempre que precisarem. Tá joia? Foi um prazer estar com vocês nesse momento.